Fala, Pop Zones! Vamos combinar. Tem vilão que a gente odeia tanto, mas tanto, que o cérebro já começa a imaginar o final que ele merece. E quando esse momento finalmente chega, é impossível não gritar. Bem feito! Sim, hoje a gente vai revisitar 16 finais de vilões que foram simplesmente deliciosos de assistir. Não é só sobre justiça, é sobre satisfação emocional. É sobre aquele alívio nerd que faz a gente soltar um agora sim. Então prepara o refri, ajeita o fone e segura a emoção, porque eu vou te guiar pelos finais mais icônicos, simbólicos e poeticamente cruéis do mundo das animações. O mestre do sarcasmo, da hipnose e da cobiça, Jafar, é o típico vilão que quer tudo e não sabe esperar um segundo para conseguir. O trono, a cidade, Jasmine, poder e no final, a lâmpada mágica. E como todo vilão clássico, ele comete o erro número 1 da ambição, achar que pode ser Deus, pede para ser o gênio mais poderoso de todos. Quero ser um todo-poderoso gênio! E o que ele ganha? Uma cela de bronze eterna, a lâmpada. O homem que queria dominar o mundo acaba preso num bibelô. Um final curto, mas de impacto. E a melhor parte, é o próprio gênio que dá a lição. Ou seja, até a magia desistiu dele. A rainha da manipulação passiva-agressiva. Mãe Gothel é aquele tipo de pessoa que finge amor, mas no fundo só quer controle. Ela literalmente sequestrou uma bebê para roubar a juventude. O nível de egoísmo aqui é quase um esporte olímpico. Durante o filme inteiro, ela finge ser a mãe perfeita, mas toda a fala dela vem com aquele tom de culpa e chantagem emocional. Quem nunca ouviu uma mãe só quer o seu bem e sentiu o mesmo arrepio da Rapunzel? E aí vem o final. Flynn corta o cabelo mágico da Rapunzel, a fonte do poder dela. Em segundos, Gothel envelhece, enruga e desaba da torre, virando poeira, literalmente. É poético, simbólico e maravilhoso. A vilã que viveu de aparências foi destruída pelo fim da sua própria ilusão. Um final que grita: controle não é amor, minha filha. Esse é o tipo de vilão que prova que o ego pode matar, literalmente. Durante boa parte do filme, Ernesto é o herói nacional, o símbolo da música mexicana. Todo mundo ama ele e a cidade o idolatra, mas no fundo, o cara é um assassino covarde que roubou a vida e a carreira do melhor amigo. Quando Miguel descobre a verdade, a queda de Ernesto é uma das mais satisfatórias da Pixar. Em frente ao público, a farsa desmorona. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, com ferro, ele é esmagado por um sino, o mesmo sino que o matou no passado. É aquele tipo de ironia que a Pixar faz com maestria. O símbolo da fama virando o símbolo da ruína. E o mais poético é que ele não some, ele é esquecido. E para alguém obcecado por ser lembrado, o esquecimento é a pior das condenações. Pouca gente lembra dessa vilã, mas ela merece estar aqui. Madame Gasket é a CEO do Caos Mecânico, uma máquina que comanda uma fábrica de reciclagem, ou basicamente, extermínio de robôs mais velhos. Ela representa o sistema que consome e descarta, sem um pingo de empatia. E quando chega ao fim, a justiça vem com gosto de óleo queimado. A vilã é esmagada pelas mesmas engrenagens que usava para destruir os outros. A rainha da sucata virando sucata. Karma industrial puro. Se esse filme fosse de hoje, o slogan seria: recicle sempre, inclusive seus vilões. Ah, o Manx, o herói de infância que virou vergonha geriátrica. Ele começou como inspiração para Cal, mas o tempo e a obsessão o transformaram num velho rancoroso e paranoico. Tudo o que ele queria era capturar a ave rara Kevin, custe o que custar, mas o preço veio alto. Durante a luta final no dirigível, ele tenta de novo pegar Kevin, se embanana nas cordas e despenca, cai pro nada. A Pixar nem precisou mostrar o impacto. A queda em si já é simbólica o suficiente. Quem passa a vida perseguindo o impossível acaba perdendo tudo. Um final agridoce, mas absurdamente satisfatório. Jack é o vilão que resume o capitalismo da ganância. Ele já tinha tudo: fama, fortuna, poder, e ainda assim queria mais. Seu plano? Roubar toda a magia do mundo e monopolizar até os desejos. Mas o universo, mais uma vez, equilibra as contas. No fim, ele cai na própria armadilha mágica, engolido por um redemoinho de feitiços. O homem que queria controlar tudo foi controlado pela própria ambição. E o melhor, ninguém precisou derrotá-lo. Ele mesmo fez o serviço completo.
Hopper é o valentão clássico, o cara que se acha invencível porque os outros têm medo, mas o que ele esquece é que quando o medo acaba, o Império desaba junto. Durante o filme, ele humilha e ameaça as formigas, como se fossem descartáveis, mas no final, elas se unem, e o momento da virada é simplesmente épico. Hopper é levado direto para um ninho de passarinhos famintos. A natureza faz o que ninguém teve coragem. O vilão que explorava os fracos virou janta literalmente. É o rei da colônia, virando lanche de passarinho. Ah, o Lotso, aquele ursinho cheiroso que engana até o espectador, fofinho por fora, psicopata por dentro. Ele comandava a creche como um presídio e fazia os brinquedos acreditarem que aquilo era o paraíso. Quando ele trai Woody e os outros e os deixa quase serem incinerados, é o auge do ódio do público, mas o final vem em forma de poesia do lixão. Lotso é resgatado por trabalhadores e amarrado num para-choque de caminhão de lixo, do aroma doce do morango pro perfume eterno do chorume. É aquele tipo de fim que a gente assiste e pensa, o universo tem senso de humor, sim. Barks é o estelionatário supremo das animações, matou a noiva por dinheiro e ainda tentou fazer a mesma coisa de novo, mas o destino não tem paciência para repetição. Durante o confronto, ele pega o cálice envenenado, achando que é vinho, e bebe o próprio castigo. Os mortos se vingam por Emily, o cercam e o arrastam para a eternidade. É sombrio, teatral e visualmente lindo. Tim Burton em seu auge, transformando justiça em arte macabra. Agora sim, é tudo de você. Sarcasmo, cabelos flamejantes e um humor que beira o stand-up infernal. Hades é aquele vilão que você até gosta, mas quer ver se ferrando mesmo assim. Passa o filme inteiro manipulando, armando e fazendo piadas, mas no final, o show acaba. Ele é puxado pro rio Stygia pelas mesmas almas que sempre usou como moeda. O rei do submundo sendo tragado pelo próprio sistema. É simples, simbólico e sensacional. Ou como o próprio Hades diria, isso aqui é infernalmente justo. Antes de tudo, Síndrome foi fã. Um fã rejeitado, claro. O que torna tudo mais trágico. Ele queria ser herói, mas quando o Senhor Incrível o rejeitou, ele decidiu virar vilão. Criou máquinas para eliminar supers, fingiu ser salvador e planejava vender poder para todo mundo. Mas o destino não poupa a ironia. No final, ele é sugado pela turbina de um avião, por causa da capa. E quem avisou? Edna Moda, é claro. Nada de capa. Nada de capa. Ela estava certíssima. Um final rápido, brutal e simplesmente icônico. O caçador sem escrúpulos, movido apenas pela ganância. Clayton é aquele tipo de vilão que não liga pra nada além do lucro, e isso o destrói. Durante a luta final com Tarzan, ele corta os cipós como um louco, até que um deles se enrola em seu pescoço. Ele cai, e o cipó se estica, o raio ilumina. E pronto, a silhueta enforcada. Uma das cenas mais sombrias da Disney, e ainda assim, uma das mais satisfatórias. O homem que caçava vidas virou o próprio troféu. O cara mais estiloso do submundo Disney. Chapéu de cartola, bengala, sombra viva e uma lábia digna de vilão favorito. Mas como todo trapaceiro, uma hora a dívida chega. Quando o plano falha, seus amigos do outro lado vêm cobrar. As sombras ganham vida, o ritmo acelera e Facilier é arrastado direto pro além, com direito à lápide personalizada. O mágico da enganação virou parte do truque e o público aplaude de pé. A bruxa dos mares e dos contratos injustos. Úrsula é a vilã que transforma desejo em armadilha, mas quando ela cresce de tamanho e decide brincar de deusa dos oceanos, o ego faz o resto. Eric atravessa um navio nela. E pronto. Fim da festa. Um final direto, épico e merecido. A rainha das vozes roubadas perdeu a própria. O vilão mais memorável da nossa infância. Scar é traição, ironia e veneno em forma de felino. Matou Mufasa, manipulou Simba e destruiu o equilíbrio da selva. Mas o ciclo da vida é impiedoso. Simba, por favor, tenha piedade, eu te imploro. Você não merece viver. No final, as hienas, que ele mesmo usou, o traem. E quando tentam dividir a culpa, elas já ouviram tudo. Scar cai, cercado, e o banquete começa. O predador vira a refeição, um final brutal, mas poeticamente perfeito. Scar provou do próprio instinto.
E chegamos ao ápice. Claude Frollo é o tipo de vilão que não precisa de magia para ser assustador. Ele é humano, e justamente por isso, o mais real e perturbador de todos. Um homem que usa fé para justificar ódio, que chama de pecado o que é apenas humanidade. Ele persegue Esmeralda, tortura Quasimodo e enche Paris de medo. E o final é uma obra-prima da simbologia Disney. No topo da catedral, com o fogo consumindo tudo, Frollo encara a estátua de um demônio e diz: "E ele me julgará." Um segundo depois, o chão cede. Ele cai direto nas chamas, engolido pelo inferno que sempre pregou. Um final tão forte que até hoje arrepia. A justiça divina, em animação. E aí, Popzones, diz pra mim, tem coisa mais satisfatória do que ver um vilão pagando o preço certinho do que fez? Esses 16 finais provam que o cinema de animação não é só pra criança. Ele é pra quem gosta de ver a justiça poética acontecendo com trilha sonora épica. É o karma em 24 quadros por segundo. De Gothel virando pó até Frollo, caindo nas próprias chamas. Todos esses momentos mostram que o mal pode até vencer por um tempo, mas a queda sempre vem, e vem com estilo. Agora me conta aí nos comentários. Qual desses finais te fez vibrar mais? E qual vilão você acha que ainda devia sofrer um pouquinho mais? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu e até o próximo vídeo.